Queria que o Silvio projetasse a nossa palavra de hoje ali, em nome de Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia, né? Ou se quiser ganhar tempo, pode acompanhar o texto aqui. Mateus 11, versículo 28 ao 30. Amém. A Bíblia diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, colocamos essa palavra diante do Senhor agora, Deus. Pai, queria que o Senhor venha nos abençoar nessa manhã, Pai, trazendo, Deus, o refrigério do Senhor, o alívio do Senhor para as nossas vidas, para a tua igreja nesses tempos, Deus querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aqui a Bíblia está dizendo, queridos, nessa palavra, que Jesus está dizendo aqui: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Ele está dizendo que eu vos aliviarei. Amém? Então, amados, alívio e descanso é só em Deus. Amém? Só em Jesus Cristo é que nós podemos ter esse alívio em todas as situações das nossas vidas. Numa preocupação como nós oramos aqui, por uma preocupação com a crise, com a preocupação de uma enfermidade, com a preocupação do relacionamento dentro da sua casa, talvez com a preocupação sobre os filhos, que nós muitas vezes não descansamos, ficamos preocupados de como vai ser o futuro dos nossos filhos, o futuro do nosso país, como vai ser o resultado do exame que nós fizemos, de uma enfermidade, como vai ser a nossa igreja, a célula. Então, querido, hoje tem muitos motivos no mundo, então são centenas, milhares de coisas que estão vindo sobre as nossas vidas, que tiram o nosso descanso. Eu sei, eu não vou pedir para levantar a mão, não vou pedir para ficar de pé, mas eu sei que aqui nesse lugar, nessa manhã, muitas pessoas aqui estão cansadas, estão oprimidas, estão muitas vezes acordando de madrugada e não conseguindo dormir. O pensamento não sai daquele problema, não sai daquela preocupação, e você acorda, e uma noite que era para você descansar, você acaba acordando no dia seguinte mais cansado, às vezes, do que no momento do que você foi deitar. Porque quando uma pessoa fica numa cama e o sono não vem aquela insônia, você acorda no outro dia muito mais cansado do que você já estava, e você vai ter que enfrentar aquele dia com aquela preocupação, com aquele problema, e não consegue resolver. Aqui Jesus está dizendo para que nós possamos tomar todo o nosso cansaço, toda a nossa aflição, porque Ele vai trazer o alívio. O alívio, querido, só traz em Jesus. E Ele diz: tomai sobre vós, tomai sobre os nossos ombros, sobre nós, ou seja, o jugo de Jesus, e aprender dele. Queridos, para que vocês entendam o que é jugo, eu coloquei aqui essas duas fotos que mostram o que é o jugo. Irmãos, o jugo é esse aparelho aqui, ó. Esse aparelho que quem já morou no interior, trabalhou no passado usava muito, e naquela época usava muito os bois para transportar aqueles material, carro, alguma coisa. Então, com o tempo, o boi ia ficando velho, né? Ia ficando cansado. Então ele ia cansando, e com a idade, com o tempo que ele já trabalhou ali, e chegava um tempo que o boi teria que ser substituído por um boi mais novo, né? Para que ele pudesse continuar tendo força para
para continuar fazendo o trabalho ali da fazenda, algumas coisas. Mas quando você colocava um boi novo, ele não conseguia fazer o trabalho, que ele ainda não era domado para aquele trabalho, ele não tinha experiência naquilo, então ele colocava, ele não fazia o trabalho correto e dava muitos problemas, né? E até hoje, se você for no interior, algumas fazendas, algumas pessoas até hoje ainda usam esse sistema de transporte. O que era feito então? Uma ferramenta que chamava jugo. Isso aqui é o jugo, e na época de Jesus se usava muito. Isso aqui é o jugo. O que é o jugo? O jugo é como você pegava um boi que já era experimentado no trabalho, né? Só que ele já estava ficando velhinho, cansado, e ele tinha que substituir ele por um boi novo. Então o que fazia? Esse boi que já era acostumado, era colocado sobre esse aqui, esse jugo para quê? Que agora ele ia andar lado a lado com o boi que já era experiente. Então esse boi ia estar ensinando, né? Os dois ficavam ligados aqui, né? Por esse instrumento aqui, por essa argola. Então eles andavam na mesma passada, na mesma pegada, um do outro. E o boi novo, ele ia aprendendo com o boi velho o trabalho. Então isso aqui, quando Jesus fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, então ele está dizendo, eu quero andar lado a lado com você, eu quero andar do teu lado. Ele está dizendo aqui, e tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então aqui é como se Jesus Cristo, na nossa vida hoje, ele fosse esse mais experiente, né? Esse irmão nosso mais velho, né? Jesus é o nosso irmão mais velho, vamos dizer assim. Então ele, com a experiência que ele tem, pela vivência que ele tem do mundo, pela percepção que ele tem do nosso trabalho, do nosso dia a dia, o que vai? Então coloca sobre você o jugo de Jesus. Então nós caminhamos lado a lado com Jesus, e Jesus vai nos ensinando, querido. Jesus vai nos ensinando os segredos da vida. Jesus vai nos aliviando, e ele vai dizendo, você está cansado, você está oprimido. Ele fala, então toma sobre você o meu jugo, aprendei de mim. Ele falou assim, aprenda de mim. Por quê? Porque eu sou manso, humilde de coração, e aí você vai encontrar descanso para a vossa alma. Então quando você está aflito, está agitado, está preocupado, está ansioso, está achando que tudo está perdido, está achando que para a sua vida não vai ter solução, está achando que para você é o fim, Jesus está dizendo, está achando que você não consegue ter uma noite de sono em paz, tranquila, Jesus está dizendo, coloca sobre você o meu jugo, né? Que também pode ser entendido como canga, né? Coloca sobre você o meu jugo, porque eu vou te ensinar, eu quero te ensinar algumas coisas que você não sabe ainda. Eu vou te ensinar a caminhar, eu vou te ensinar a trabalhar, eu vou te ensinar a viver. Na verdade, o que Jesus está querendo fazer conosco, irmãos, é nos ensinar a viver. Ele está dizendo aqui, encontrarei descanso para a vossa alma. Por quê? Porque esse jugo aqui de Jesus, ele não é um fardo pesado. Aí você está falando, pois, mas um jugo parece que fica preso, é algo pesado que incomoda. Mas ele está dizendo assim, o meu jugo não é o mesmo jugo que se coloca num boi. Não é o mesmo jugo pesado. Não é um jugo que vai te fazer sofrer, que vai doer, sabe, que vai te deixar incomodado. Ele está dizendo, o meu jugo, ele é suave. O meu jugo é suave. E o fardo, que são os materiais que tem que ser carregado, que é o peso, está dizendo, é leve. Amém, irmãos? Então quando você colocar o jugo de Jesus sobre a tua vida, você vai ver que é um jugo suave. Aprender com Deus, aprender com a Bíblia, aprender com os ensinamentos de Jesus, não é algo pesado, não é algo que vai te sacrificar, e não é algo que vai trazer problema para você, mas pelo contrário, é algo suave e leve. Andar com Jesus, querido, é você andar numa vida leve. Você está suave, você está tranquilo. Aparecem algumas situações da sua vida, você não vai ficar desesperado.
você não vai sofrer, porque você sabe que quem está andando com você, você está andando lado a lado com Jesus. Amém? Muitas vezes você não vai poder andar lado a lado com o pastor, você não vai poder andar lado a lado com o seu líder, você não vai poder andar lado a lado com o seu patrão, você não vai estar, porque ele não vai estar com você 24 horas. Nenhum pastor humano consegue estar com o seu rebanho 24 horas por dia, cuidando, falando, ensinando. Mas você está dizendo aqui, essa palavra está dizendo que você tem que tomar não o jugo do pastor, não o jugo do presidente da república, não o jugo do teu chefe, não o jugo da sua liderança. Jesus está dizendo aqui, tome sobre você o meu jugo, porque sou eu que vou andar em todo momento da tua vida, lado a lado com você. E se você deixar eu te ensinar, se eu deixar você, se você me deixar falar na sua vida, se você der ouvido à minha voz, se você me ouvir, você vai ver que as coisas são leves, não é um fardo pesado. Aí você vai trabalhar em paz, você vai sair para procurar um trabalho em paz, você vai visitar um médico em paz, porque você está confiando em mim. Você vai arrumar um trabalho e vai trabalhar tranquilo. Você não vai ficar preocupado com a situação do teu país, a ponto de desanimar, de sofrer. Então, queridos, o que nós precisamos fazer é tomar essa passagem para a nossa vida. Sabe por quê, queridos? Nessa época de Jesus, essa passagem, ela mostra para uma época em que nós precisamos entender que esse ensinamento que Deus traz para nós não pode ser tomado como na época de Jesus. Na época que Jesus Cristo veio, irmãos, o que imperava no meio do povo? O que a igreja, o que os sacerdotes da época ensinavam para o povo? Ensinavam a lei. Ou seja, era o Torá, ou seja, era o livro da lei de Moisés. Era um ensinamento que Moisés recebeu lá no monte, e que os sacerdotes oprimiam o povo, sufocavam o povo por causa da lei. E a Bíblia diz que eles colocavam às vezes um peso sobre o povo, não é? Quando Jesus Cristo veio, a liderança da igreja daquela época, os governantes daquela época, colocavam sobre o povo um jugo pesado, ou seja, algo pesado, uma lei pesada, que se não cumprisse, vinha a morte, se não cumprisse, vinha apedrejamento, se não cumprisse, eles eram condenados. Então o povo vivia o quê? Cansado, oprimido, porque eles não podiam falar, eles não podiam reclamar, eles não podiam reivindicar, eles não podiam ter um alívio para eles, porque aquela época, os religiosos da época, os ensinamentos da época, era direcionado muito mais para a lei do que para a graça de Deus sobre a vida. Ou seja, Jesus Cristo veio, irmãos, e que com um jugo suave e leve que se chama graça. Hoje nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Amém, queridos? Então hoje a graça de Jesus Cristo veio sobre nossas vidas para isso. Ou seja, os doutores daquela época transformavam a lei, querido, num peso enorme sobre a vida das pessoas. Ou seja, em vez de conduzir o povo até Deus, o que eles faziam? Ao invés de eles levarem as pessoas até Deus, eles excluíam as pessoas. A igreja naquela época não levavam as pessoas até Deus. Elas mais excluíam as pessoas. Os governantes da época mais excluíam do que levavam as pessoas até Deus. Eles levavam as pessoas a descobrir que elas eram isoladas, a ficarem isoladas, a ficarem excluídas e ficarem descobertas da presença de Deus. Irmãos, quando Jesus Cristo veio, ele falou assim: tomai sobre vós o meu jugo. É porque ele está dizendo, você é importante para mim. Você não é uma pessoa que deve ficar excluída. Você não é uma pessoa que deve ficar isolada. Você não é uma pessoa que deve ficar afastada de mim. Pelo contrário, eu não vim, ele diz assim, eu não vim para condenar o mundo. Jesus Cristo, irmãos, não veio para trazer condenação para ninguém.
não veio para trazer condenação. Não veio para trazer uma condenação para nossas vidas. Mas pelo contrário, ele veio para trazer o quê? Salvação. Ele diz assim, certa vez, Jesus caminhando com algumas pessoas. As pessoas falavam para Jesus, mas como que você pode caminhar com esse tipo de pessoa? Você anda junto com os cobradores de impostos, você anda junto com, no meio daqueles incrédulos, você anda no meio e vai em festa, você anda no meio e conversa com prostitutas, você com adúlteros. E ele disse assim uma vez para os religiosos, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para que o mundo fosse salvo através de mim. Ele diz assim, eu ando com essas pessoas, sabe por quê? Porque quem precisa de médico é doente. Por isso que ele andava assim. Os sãos nunca precisam, nunca vão no médico. Mas essas pessoas que estão doentes, essas pessoas que estão vivendo no pecado, elas que estão doentes espiritualmente, essas pessoas que estão precisando, é para essas que eu vim. Ou seja, então eles não excluíam. Só que naquela época, irmãos, ao invés de Deus, o povo levar as pessoas até Deus, elas isolavam. Ao invés de ensinarem o que Deus tem no coração dele para as pessoas, eles traziam condenação. E é por isso que Jesus Cristo veio de uma outra maneira. É por isso que nós hoje temos que encarar a igreja como pessoa, que eu sou igreja, você é igreja. Não igreja falando uma igreja no coletivo, um prédio da igreja. Mas eu como igreja, eu preciso agir diferente, não como religioso, que vai trazer uma condenação para a pessoa que faltou numa célula, está condenada, que faltou no culto, está condenada, mas pelo contrário, nós temos que agir como Jesus, e as pessoas ver a situação que ela está vivendo, trazer, convidar para estar de perto, ou seja, abraçar a pessoa. Jesus Cristo, na sua condição de Salvador, de entregar a vida dele por nós, como nós estamos vendo aqui hoje, que é uma manhã, de nós lembrarmos aqui, a morte e o sacrifício de Jesus numa cruz. Qual o sentido disso, querido? Qual o sentido de Jesus vir a esse mundo, entregar a vida por cada um de nós, ser entregue numa cruz, morrer numa cruz, derramar o sangue dele naquela cruz, se for para que nós ainda estivéssemos pregando um jugo pesado para as pessoas, trazer um jugo e um peso para a vida das pessoas, trazer um peso maior do que as pessoas possam carregar, ou seja, sufocar as pessoas. Então ele veio para trazer, derramou o sangue dele na cruz, morreu naquela cruz, e hoje nós estamos lembrando desse momento, e saber que todo aquele que crê em Jesus Cristo, aceitar ele como Senhor e Salvador da sua vida, está colocando sobre os seus ombros, não um jugo de um homem, mas um jugo de alguém que resolveu entregar a vida por você. E agora, a Bíblia diz que ele ressuscitou e ele está vivo. O mais importante de tudo, querido, é você saber que os tempos passaram. Jesus viveu aqui nessa terra há mais de 2000 anos atrás. A Bíblia diz que ele morreu por mim e morreu por você, para que hoje nós estivéssemos aqui. E a Bíblia diz mais que ele não está morto, pelo contrário, ele ressuscitou e ele está vivo e ele habita no meio de nós. E ele está dizendo para mim e para você nessa manhã que nós devemos fazer o quê? Não colocar um jugo pesado sobre nós, mas colocar o jugo de Jesus Cristo, que é vivo, caminha com nós e nos ensina. E como que ele nos ensina? Como nós devemos andar? Ele nos ensina hoje ainda através da palavra dele. Ele nos ensina através de quem? Através de um irmão que está sentado do teu lado, através de um líder da tua célula, através de um discipulador que está com você, através do pastor, através de pessoas que já estão caminhando com ele. Ou seja, querido, você hoje é responsável, nós somos responsáveis pelas pessoas que estão vindo oprimidas, cansadas, sufocadas por um sistema do mundo, porque o mundo é um fardo pesado para as pessoas carregarem. Hoje o mundo, querido, tem sido um peso muito grande e que muitas famílias não estão suportando. Muitos homens não estão suportando. Muitas mulheres não estão suportando. Muitos jovens não estão suportando. Muitos pais e famílias não estão suportando.
o peso, o jugo, a lei pesada que o mundo coloca. E por não suportarem, sabe o que acontece? Todos os dias você não vê notícia de pessoas tirando a sua própria vida. Pessoas tomando veneno, pessoas se jogando de cima de um viaduto, pessoas colocando um revólver no ouvido e disparando. Por que isso acontece, irmãos? Por que tanta coisa acontece? É por causa do jugo pesado, do fardo pesado que as pessoas estão carregando. Pelo que a sociedade muitas vezes coloca sobre nós. Sobre as notícias que vêm sem esperança nenhuma. Então é um jugo que as pessoas não suportam. Mas quando você encontra alguém, você como igreja, você encontra uma pessoa dessa, que está a ponto de tirar a vida, está a ponto de acabar com o casamento, está a ponto de abandonar a família, está a ponto de dar um chute no trabalho, sumir, desaparecer. Quando você encontra uma pessoa dessa, o que você precisa fazer? Falar para a pessoa: olha, Jesus Cristo pode te aliviar. Jesus Cristo pode mudar essa situação da tua vida. Jesus Cristo pode acabar com esse problema teu. Ele pode trazer um alívio para você. Porque através do alívio de Jesus, você pode ser restaurado. A sua família pode ser restaurada. Você pode ser curado. Você pode ter uma esperança nova na tua vida. Você pode voltar de novo, levantar os seus olhos e olhar que há esperança de um mundo melhor. Apesar de você ouvir tantas coisas, apesar de você ouvir tantos diagnósticos terríveis sobre você e sobre o lugar que você vive, sobre a sua família, sobre os seus filhos, pode ter certeza de uma coisa: quando você coloca o jugo e começa a andar lado a lado com Jesus, tudo isso pode mudar. Tudo isso pode mudar. Então nessa manhã, queridos, o que nós queremos dizer? Que o ensinamento de Jesus Cristo, o ensinamento que Ele deixou para nós na palavra dEle, é um ensinamento que traz descanso, que traz alegria, que traz o resgate da dignidade humana, não é? Que traz o resgate da dignidade humana. Uma dignidade que está desgastada com o tempo. Uma dignidade que nós temos visto que está se perdendo. Então o ensinamento de Jesus, ele pode trazer tudo isso para nós, para a sua vida, para as pessoas que moram com você, para as pessoas que moram na sua vizinhança, para as pessoas que moram e trabalham com você no seu emprego, para as pessoas que você tem como parentesco, para os seus filhos, para a sua casa, para a sua esposa, para o seu marido. É um ensinamento que pode trazer, querido, um descanso muito grande. Pode tirar esse fardo pesado. Pode tirar esse estado de condenação que muitas vezes vem sobre você. Quantas vezes o próprio diabo te condena de tantas coisas na sua mente? Quantas vezes o diabo fica falando para você: você está errado. Está vendo? Está indo na igreja, está indo na célula e continua fazendo isso. Ainda continua bebendo, ainda continua fumando, ainda continua fazendo tantas coisas. Talvez você encontre alguém que ainda coloca para você, mas você ainda não parou com isso. Isso é peso, isso é jugo. Mas Jesus Cristo está dizendo para você: vem para mim que eu vou te ensinar. Aprendei de mim, ele falando. Aprenda de mim. Quando você começar a aprender de mim, você vai ver que você vai parar com essas coisas. Você vai abandonar o vício, você vai abandonar as drogas, você vai abandonar essa vida errada que você tem. Quando você começar a aprender de mim, não como uma acusação, mas como algo que eu quero te aliviar. Eu quero aliviar esse peso que está em você. Querido, o quanto que é um fardo pesado na vida de uma pessoa que quer abandonar um vício e não consegue. É um peso, é um fardo enorme. Vocês pensam que é fácil? Eu acompanhei a vida do Rafael, que morreu há uma semana atrás, um jovem. O quanto é que aquele jovem lutava para se livrar daquelas drogas. E quantas vezes ele foi condenado, até pelos religiosos da igreja. Esse menino não tem jeito. Quanto tempo na igreja e não larga isso. E isso se tornou um peso, se tornou um jugo. Então, amado, mas o que Deus quer fazer comigo e com você? Ele quer dizer para mim, quando você definitivamente
tomar sobre você o meu jugo e começar a encarar que você não pode ser condenado, não pode carregar isso como um fardo, mas quando você começar a andar comigo, andando no mesmo passo que eu estou andando, você vai ver que é fácil você abandonar esse vício. Você vai ver que é fácil você abandonar uma prostituição. Você vai ver que é fácil abandonar uma vida errada. Você vai ver que é fácil agora você mudar o teu caráter, ter uma vida mais digna. Mas você precisa andar no meu passo, na minha passada, não debaixo de uma condenação de religiosidade. Então o que Jesus Cristo veio, amados, foi para que eu e você colocássemos sobre nós, não um peso da lei mais. Não um peso da lei. Não uma condenação sobre a tua vida, Antônio. Eu estou te condenando porque você está agindo errado. Não, mas que Jesus está dizendo, eu não vim para te condenar, mas eu vim para que você comece a andar debaixo do meu jugo, no meu jugo, porque é suave, porque é leve, não é um fardo. E quando você começar a sentir isso, andando junto comigo, eu que sou o mais velho, vou te ensinar que é o mais novo, a caminhar no caminho certo. Eu como pastor aqui dessa igreja, eu peço para os irmãos que comece a caminhar mais próximo da gente. Comece a caminhar mais próximo dos discipuladores. Comece a caminhar mais próximo dos líderes. Comece a abrir o teu coração. Comece a falar para eles qual que é a dificuldade, qual é o problema. Nós não queremos trazer uma condenação como os religiosos da época traziam. Mas nós queremos trazer o jugo de Jesus Cristo. Eu não posso colocar sobre você, querido, o meu jugo. Eu não posso colocar sobre a igreja o meu jugo. Porque muitas vezes eu posso falhar com você. Talvez o meu jugo ainda pode trazer mais peso para a tua vida do que você já possa ter. Mas eu quero apresentar para você um jugo que é suave, um jugo que é leve e que não é um fardo. Porque Jesus Cristo ele veio para isso. Amém? Eu quero ajudar, e os irmãos que estão aqui querem ajudar você a trazer algo que seja alívio para você. O que as pessoas mais buscam hoje em dia, amados, igreja? O que as pessoas mais buscam hoje em dia? O que mais buscam, amado? É felicidade. Quem que está aqui nessa manhã, que vai dizer aqui, eu estou aqui na igreja, eu comecei a vir na igreja porque eu quero ser infeliz. Tem alguém aqui que resolveu vir para Jesus? Que resolveu aceitar Jesus e quando entrou nessa porta, falou assim, não, eu quero entrar aqui nessa igreja porque agora eu resolvi ser infeliz. Eu quero ser infeliz. Ninguém entra numa igreja, ninguém procura a Deus para ser infeliz. É ou não é? Eu lembro quando eu me converti, eu estava muito infeliz. Eu estava tremendamente infeliz. Eu estava infeliz com a minha vida. Eu estava infeliz porque a minha filha estava doente e eu não conseguia curar ela. Por mais médico que nós fôssemos, por mais lugar que nós íamos, as notícias eram cada vez piores. Então, quando alguém bateu na minha casa, me convidou para vir na igreja, eu não falei para aquele rapaz, não, eu vou lá. As pessoas são infelizes lá, então é lá que eu quero ir. Pelo contrário, eu falei, se eu for lá, eu posso encontrar a cura, eu posso encontrar a alegria para minha casa de volta, eu posso voltar a ser feliz como eu era, eu quero então, querido, eu tenho certeza que quem vem para cá, que quem entra dentro de uma igreja, eu tenho certeza que aquelas quase 1000 pessoas ontem que nós levamos para o encontro, quase 1000, você tem noção, querido, que a nossa igreja, colocar dentro de um prédio, praticamente quase 1000 pessoas, entre adultos e adolescentes, quase 1000 pessoas, e aquelas pessoas lá, eu tenho certeza, por que aquelas quase 1000 pessoas foram ontem para o encontro? Na nossa igreja, no nosso prédio do Vila Vitória. Por quê? Com certeza, todos que foram lá,
Os meninos aqui, você foi lá por quê? Porque você queria ser infeliz? Vai ter um encontro em que nós vamos apresentar Jesus Cristo e vamos colocar o jugo de Jesus sobre as pessoas para elas se tornarem mais infelizes. Não, querido. Eu tenho certeza que aquelas quase 1000 pessoas que foram lá no encontro, e você que está aqui nessa manhã, existe uma expectativa de você em ser mais feliz do que você tem sido. Amém? Em todos os dias que você vai para uma célula, em todas as reuniões de célula que você frequenta, em todos os cultos que você vai, a sua expectativa daquele dia que você sai da tua casa, querido, eu tenho certeza absoluta, você sai com uma expectativa de chegar na célula e ouvir do seu líder, ouvir do seu discipulador, uma palavra que vai te deixar voltando para casa mais feliz do que você foi. Eu tenho certeza que todo domingo que você sai da sua casa para você vir aqui na igreja, você vem numa expectativa que o seu pastor, ou a pessoa que vai estar trazendo a mensagem, os irmãos que você vai encontrar aqui, vai dar um abraço, você vem na expectativa, vou voltar para minha casa, e eu sei que o meu almoço vai ser mais feliz, porque lá eu vou encontrar meus irmãos, lá eu vou receber um abraço, lá eu vou receber uma palavra na minha vida de Jesus Cristo, que vai me deixar feliz. E é esse ensinamento que Jesus quer nos dar, querido. Eu queria que você abrisse agora a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Está bem um pouquinho para trás onde você está aí. Mateus capítulo 5. Aí em Mateus capítulo 5, no versículo, a partir do versículo, vamos ler 1. Jesus está dizendo assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Por que eles se aproximaram de Jesus? Porque eles queriam ser infelizes? Não. Aí Jesus, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, queridos, essa palavra, bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer o seguinte, aquele que recebe uma bênção e é feliz. Bem-aventurado, ele está dizendo, aquele que está sendo abençoado e começa a ser feliz. Bem-aventurado significa felicidade. Eu vi um filme no passado, um tempo atrás, com Will Smith, que dizia assim, em busca da felicidade. Aquele filme lá, eu sempre choro quando eu vejo aquele filme. A luta daquele homem para encontrar um trabalho, e o quanto que ele fez, e quanto que ele buscava, o tanto que ele se dedicou, o tanto que ele estudou, o tanto que ele sofria de ver o filho dele não tendo onde dormir, o quanto que ele sofria de ver o filho dele dormindo num albergue, ou dormindo até num banheiro de um shopping. E a Bíblia diz que aquele filme relata a corrida, a intensidade daquele homem, o esforço dele para buscar a felicidade para ele e para a família dele. É uma história real essa daí. É um grande empresário hoje nos Estados Unidos, um dos homens talvez mais ricos da América, que um dia não tinha um lugar para ele colocar o filho dele para dormir. Teve que dormir num dia num banheiro de um shopping. E aquele homem buscando tanto ali para encontrar a felicidade. E hoje, querido, onde nós encontramos a felicidade? Jesus está dizendo aqui, Jesus vendo aquela multidão, irmãos. E aquela multidão que se aproximava de Jesus, era com um único intuito, de encontrar a felicidade, de encontrar a alegria, de encontrar a paz. E Jesus vendo aquilo que ele faz, ele dizendo assim, ele começou a olhar
a necessidade daquela multidão, a necessidade daquele povo, o sofrimento que aquele povo vivia, o jugo pesado que aquele povo tinha que carregar, o fardo pesado que aquele povo, que aquela multidão carregava, o sofrimento daquelas pessoas. Ele fala assim, essas pessoas precisam ser felizes. Essas pessoas precisam descobrir algo novo na vida delas. E aí está dizendo que ele subiu no monte e começou a abrir a boca e estava dizendo, vocês vão ser felizes. E ele, como o boi mais velho, ele começou a colocar o jugo sobre aquelas pessoas que era suave e leve, e começou a andar, a ensinar para elas como elas poderiam ser abençoadas para ter uma vida mais felizes. E ele está dizendo aqui, bem-aventurado, ou ele está dizendo aqui, feliz são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Querido, nós estamos começando a ensinar agora para você o caminho para você ser feliz. Jesus, quando começou a abrir nesse texto, ele começou a ensinar, você quer ser feliz? Você quer buscar uma vida melhor? Você quer ser abençoado com a felicidade? Ele está dizendo, então, ó que as pessoas felizes são. Ele está dizendo, ó que as pessoas felizes são. Felizes são os pobres de espírito, ou seja, são aqueles que são humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado ou felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados, felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado, felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados, felizes são aqueles que são misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, felizes são aqueles que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados, felizes serão aqueles que serão os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados, felizes são aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém, irmãos? Aí Jesus começou a dizer, vocês estão aqui nesse lugar, vocês vieram até mim nessa manhã, vocês estão aqui buscando o quê? Uma felicidade. Então eu vou ensinar o que é ser feliz, como que as pessoas felizes são. E é essa maneira que eu quero ensinar a caminhar com você todos esses dias. E o primeiro ponto que ele fala, felizes são os pobres de espírito, ou seja, são os humildes. Ou seja, querido, se você quer ser feliz, querido, não seja orgulhoso. As pessoas orgulhosas sofrem demais, porque elas têm dificuldade de abrir o coração delas. As pessoas orgulhosas têm dificuldade de abrir o coração e pedir ajuda. Todas as pessoas que sofrem muito, é porque elas sofrem sozinhas. Eu falar desse meu problema para o meu líder, falar desse problema para o pastor, não, o que ele vai pensar? Não, eu vou resolver sozinho. Eu sou autossuficiente. Então o orgulho não te deixa você compartilhar a tua vida com ninguém. O teu orgulho não te deixa abrir o teu coração para o teu líder, não te deixa abrir o coração para aquela pessoa, para aquele teu amigo, para o teu pastor, e você fica sofrendo sozinho, fica infeliz por um único motivo, querido, porque você ainda não aprendeu que a felicidade vem quando nós somos pobres de espírito, ou seja, quando nós temos humildade de reconhecer, Antônio, eu preciso da tua ajuda, meu querido. Eu sou pastor, mas eu preciso abrir meu coração para você, Mara, porque eu ando triste. Eu preciso da tua oração. Eu preciso da tua ajuda, Nídia. Eu preciso de você, porque não é porque eu sou pastor que eu não tenho problema. Então, querido, humildade é você reconhecer que a pessoa que está caminhando com você, lado a lado com você, ela pode te ouvir, ela pode orar por você e pode te ajudar a carregar talvez esse fardo pesado que você está carregando há quanto tempo? E tem te impedido de ser feliz, meu querido. Tem te impedido de abrir um sorriso, de chegar na célula feliz, de chegar na igreja feliz, e você anda sempre com a cabeça
com semblante triste, carrancudo, sabe? Sempre achando, imaginando o que as pessoas vão pensar de você. Então Deus está dizendo aqui, querido, você quer ser feliz? Bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito, são aqueles que são humildes, reconhece que a pessoa que está do teu lado, ela é superior a você, e ela pode te ajudar. Abra o teu coração, peça ajuda, fala o que está acontecendo com você. O Marcelo talvez não vai saber o que está acontecendo, por que eu estou sofrendo. Se eu não chegar para o Marcelo e falar, Marcelo, me ajuda. Se todo domingo ele me vê aqui em cima, talvez ele não saiba a tristeza que eu estou carregando na minha vida. E ele não sabendo, ele não vai poder fazer nada por mim. Mas Jesus está dizendo, se você quer ser feliz, fala com o Marcelo. Compartilha com ele, que ele pode te ajudar. Bem-aventurados são aqueles que demonstram respeito pelas pessoas. Humildade, respeito. Jesus está dizendo, quer ser feliz? Bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Querido, chorar não é pecado, querido. Chorar por um problema que você está levando, chorar por um vício que você ainda tem, chorar por um problema que está na tua vida, não é pecado. O pecado é você continuar nesse erro. Chorar, querido, profundamente, irmão, demonstra o quê? As nossas próprias fraquezas. Quando Jesus fala assim, bem-aventurados são aqueles que choram, porque feliz você vai ser, porque você está demonstrando a tua fraqueza. Não adianta você querer dar uma de forte. Não adianta você achar que você vai conseguir vencer isso sozinho. Chora um pouquinho. Deixa as pessoas verem que você também é humano. Deixa as pessoas perceberem que você também comete falhas. Que você também pode errar. Deixa as pessoas saber que você não é um super-homem. E que você não é uma super-mulher. Que você tem momentos de fraqueza. Que vocês têm momentos que você tem vontade de largar tudo. Mas a Bíblia está dizendo, bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Jesus, querido, sempre vai consolar você. E Jesus sempre vai levantar alguém que quando você está chorando, ela vai chegar perto de você e vai te consolar. Bem-aventurado e feliz são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Se eu toda vez que encontrar você, querido, eu não derramar uma lágrima por algo que está acontecendo na minha vida, você nunca vai poder me consolar. Jesus nunca vai poder caminhar do teu lado, colocar alguém perto de você que vai consolar você, que vai te motivar, que vai te animar, que vai te fortalecer. Então ele está dizendo aqui, busca essa felicidade sim. Eu estou te ensinando como. Jesus está dizendo aqui, felizes são aqueles que são mansos, porque eles herdarão a terra, querido. Nesse sermão Jesus está dizendo, mansidão é quando você consegue ter alguém que pode falar na tua vida. Mansidão, se você quer ser feliz, você precisa ter um coração que seja ensinável. Você precisa ter um coração em que as pessoas possam falar com você e você reconhecer. Não aquelas pessoas que quando chegam e falam assim, querido, vem cá, Maurício, eu quero falar algo na tua vida. Você está fazendo assim, assim, assado. Eu sei que o Maurício não faz isso. Mas quantas pessoas nesse momento se levantam numa ira e falam assim, quem é você para falar isso comigo? Quem é o fulano? Só porque é o líder da célula pode chegar para mim e falar disso na minha vida. Muitas pessoas nesse momento não conseguem ter um espírito manso, porque quando alguém vai aconselhar numa situação na vida dela, ela já levanta com raiva, com ira, não aceita. Às vezes o pastor, ou o seu líder, o discipulador, alguém, o irmão que está do teu lado, está dizendo, olha, não faz isso, você está errando nisso. E as pessoas não conseguem ser mansas, ela já se levanta para brigar,
para xingar, vou sair da célula, vou sair da igreja, porque quem é o fulano para falar comigo assim? Mas Jesus está dizendo, seja manso, querido. Aqui, esse boi, quando ele é colocado sobre o jugo, para carregar o carro, ele fica bravo. Ele fica todo, já viu? Mas quando ele começa a ver o exemplo do boi mais velho, como que esse boi aqui é manso? Ele começa, no começo ele fica todo oriçado, não quer ficar ali, não quer levar a carroça, não quer levar, mas ele vai caminhando. E quando ele vê o exemplo desse aqui, ele vê que ele vai se cansar menos. Ele vê que esse aqui não cansa, porque ele não esperneia, ele não fica dando coice. Ele vê que quando ele está, ele faz tudo, ele começa a cansar, ele vê que esse aqui não se cansa. Por quê? Porque esse aqui é manso. E vai tranquilo. Aí ele começa a aprender o segredo da mansidão para ser feliz. Para quê? Para que brigar? Para que xingar? Se Jesus está ensinando desse jeito, vamos seguir. Se Jesus está usando a vida do meu irmão para me ensinar desse jeito, o meu irmão é mais velho que eu. O líder passou por uma experiência que eu não passei, vamos seguir o que ele está dizendo. Aí você vai ver como que é mais fácil. Quer ser feliz, Jesus está dizendo, bem-aventurados são os misericordiosos, querido. Ou seja, estão cheios de compaixão por aqueles que sofrem no pecado e nas aflições dos outros. Se nós quisermos ser felizes, nós precisamos olhar como Jesus olhou. Jesus, a Bíblia diz que um dia ele olhou para a multidão e sentiu grande compaixão, porque o mundo andava errado como ovelhas que não tinham um pastor. Ou seja, se nós quisermos ser felizes, não olha só para a sua vida. Talvez você está passando por um problema muito difícil, eu sei que está passando, por uma situação muito terrível na sua vida. Mas, se você olhar para trás, você vai ver que tem pessoas que estão precisando de você. Muito mais, talvez, que você ainda. E mesmo com a situação que você está vivendo, você pode olhar para trás e ver que existem pessoas que precisam do teu conselho, que precisam de você e que você não pode abandoná-las. Misericórdia quer dizer assim, eu não posso te abandonar, querida. Bem-aventurados são os misericordiosos, sabe por quê? Porque você, quando olha para a igreja, quando você olha para a célula, você fala, eu não posso abandonar esse povo. Porque por mais difícil que a minha vida está, se eu parar, o que vai ser deles? Se eu precisam de mim, eu preciso orar por eles, eu preciso estar com eles, eu não posso deixar essa igreja, querido. Por mais difícil que esteja para mim, porque se eu abandono, como que eu vou olhar para as pessoas desse bar? O que vai ser delas? Vão continuar a vida inteira, talvez, na bebida, no vício, nas drogas, até o diabo matar elas. Então a igreja não pode parar. Então você quer ser feliz? Tira um pouco você do centro. Coloque as pessoas que estão vindo, quanto que elas precisam de você. Deixa ser usado por Deus. Deixa Deus usar a tua vida. Deixa Deus, sabe? Tenha compaixão das pessoas que estão no pecado, que estão no erro. Tenha compaixão das pessoas que estão indo na cela. Tenha compaixão das pessoas que passaram pelo encontro, que vão precisar da tua ajuda para continuar firme. Que só levar no encontro, querido, de um dia, não vai mudar a vida da pessoa, mas você pode mudar. Se você tiver compaixão desses meninos, tiver compaixão por essas meninas que estão vindo agora para a igreja, que talvez eles ainda não conseguem colocar o jugo de Jesus, porque eles ainda não sabem. Mas se eu estiver do lado deles, ajudando eles, eles vão conseguir vencer. Você vai conseguir vencer. As pessoas que estão na tua cela vão conseguir vencer. Então misericórdia é isso. Olhar para as pessoas. Bem-aventurado, quer ser feliz? Está dizendo, bem-aventurados são aqueles que são limpos de coração. Ou seja, limpos de coração é quando você deixa você ser libertado do pecado. Bem-aventurados são aqueles limpos de coração, ou seja, deixa o pecado para trás. Começa agora a limpar seus pensamentos, limpar os seus hábitos,
Deixa Deus cuidar de você. Não volta mais, sabe? Não volta mais ao pecado do passado, mas continue para frente. Bem-aventurado, quer ser feliz? Felizes são aqueles que são pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, querido, bem, pacificadores são aqueles, sabe o que fazem? Não é aquele cara que chega e vai colocar mais lenha na fogueira ainda. Às vezes você chega numa roda e as pessoas estão falando mal da igreja, estão falando mal do pastor, algum problema, estão falando mal do líder. Sabe o que você fala? É isso mesmo. Talvez você chega numa rodinha da fábrica, as pessoas estão falando mal do chefe. Aí você chega lá e fala assim, olha, de fato, esse chefe aí merecia ser mandado embora. Essa empresa podia falir. Aqui nada presta. Então, querido, bem-aventurados são aqueles que são pacificadores, que quando eles chegam numa rodinha e vê que o clima está quente, sabe o que ele faz? Fala, olha, não vou fazer isso não. Se você tiver com problema com o teu chefe, com o seu pastor, com o seu líder, com a sua esposa, com o seu filho, é melhor você chegar nele, conversa com eles, fala com ele. Talvez o teu patrão, o teu chefe, o teu pastor, o teu líder está fazendo algo errado e talvez ele não percebeu ainda. E se você fica colocando mais lenha na fogueira, se você fica inflamando mais as pessoas, aí vai piorar. Principalmente no reino de Deus, querido, principalmente como igreja. Nós precisamos todo mundo remar para o mesmo lado, para o mesmo sentido. Porque quando você fala mal do líder, quando você fala mal do pastor, quando você fala mal da igreja, quando você fala mal do irmão, quem perde é o reino. O reino de Deus perde. Mas quando você está ali para pacificar, para ajudar, para aconselhar, sabe, para dar o caminho, para dar a direção, Jesus está falando, você vai ser mais feliz. Você vai ser feliz. Porque você vai ver aquele problema sendo resolvido e a paz voltando. Pacificadores significa aqueles que buscam a paz. Bem-aventurados, queridos, são aqueles que são perseguidos. Ou seja, por causa da justiça. Todos que procuram viver de acordo com a palavra, querido, é perseguido. Todos, em todo momento, nesse mundo, querido, a Bíblia diz que nesse mundo nós seremos perseguidos. Então, amado, se você está sendo perseguido por causa da palavra de Deus, por causa da justiça de Deus, sabe? Ou seja na empresa, ou seja na sua vizinhança, ou seja onde for que seja, porque você agora é crente, porque agora você está aqui, ó. Quantas pessoas que falam mal de você, te perseguem, porque agora você não colocou mais, porque você tirou o jugo do diabo da tua vida, e você agora não está mais precisando de uma droga, de uma bebida, e estão zombando de você, porque agora você está andando sobre o jugo de Jesus, e estão falando mal de você por causa disso, porque agora você está procurando as coisas justas. Não, que agora eu quero ser justo, quero mudar de vida, e às vezes as pessoas te perseguem, às vezes dentro da própria casa, às vezes adolescentes que se convertem, querido, na nossa igreja. Às vezes dentro da própria casa, o pai e a mãe acabam perseguindo eles. Às vezes no trabalho persegue, às vezes na escola persegue. Mas Jesus está dizendo, felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça que eu tenho colocado. Não a sua própria justiça, mas a justiça, quer dizer, com coisas justas de Deus, da palavra de Deus. Não tenha medo, querido. Não desista. Se você está andando com Jesus, passo a passo com Ele, você é feliz. Mesmo que estejam te perseguindo, saiba de uma coisa, Jesus vai te honrar. E aqueles que estão te perseguindo hoje, serão aqueles que, pelo seu testemunho, pela sua perseverança, pelo seu comportamento, serão aqueles que lá na frente vão falar, Mara, eu te persegui tanto, falava tanto mal de você, mas eu estou passando por um problema na minha casa, na minha família, eu queria que você orasse por mim. Leva o meu nome lá na igreja. Mesmo sabendo que eu zombei de você tudo, mas eu vi que a sua vida é diferente da minha. Eu vejo uma felicidade em você que eu não tenho hoje. Ora por mim. É a mesma pessoa que te persegue hoje, dentro da tua casa às vezes, no seu trabalho, na escola, na sua vizinhança. Serão aqueles que você vai levar para a tua célula um dia. Vai orar por elas. E vai aceitar Jesus através da tua vida. E vai mudar de vida. Pelo seu testemunho. Então seja feliz, querido. O que Jesus está nos ensinando nessa manhã. É que nós podemos ser felizes.
mesmo vivendo no mundo que nós estamos vivendo, mesmo vivendo aparentemente nessa crise que o mundo está passando, nós que estamos aqui, nós não estamos debaixo de um jugo do diabo mais. Nós não estamos mais debaixo de um jugo, de uma lei, mas nós estamos debaixo do jugo de Jesus Cristo, que é manso, humilde e que nos ajuda a carregar o peso e o fardo, porque o peso e o fardo dele é leve. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Os diáconos vão estar distribuindo a ceia. E porque o fardo de Jesus é suave e leve, querido. Há 2000 anos atrás, Ele resolveu entregar a vida dele por nós, por cada um de nós, por mim e por você. Então o que eu queria agora é que você, que já é batizado aqui nessa igreja, ou batizado em Jesus Cristo, não precisa ser necessariamente nessa igreja. Se você já é batizado, eu quero te convidar agora a participar da Santa Ceia do Senhor. E se você ainda não se batizou, mas você tem um desejo no coração de batizar, dentro desse cálice, do pão, tem um suco e tem uma uva. Se você não é batizado, você pode pegar essa uva, representando e falar, não, eu quero me batizar em Jesus Cristo. Você pega essa uva e vai compartilhar junto conosco também. Mas agora eu queria orar por você, os cooperadores já podem distribuir. Você vai pegando o pão e o cálice. E se você não é batizado, pega essa uvinha, que vai representar que você está querendo entregar o teu coração para Jesus e colocar sobre a tua vida agora. Tirar todo o jugo, o peso que possa estar e todo o fardo que está na tua vida e que você quer substituir tudo isso pelo fardo de Jesus Cristo, que é suave, que é leve, que é manso, que é alegre e que é feliz. Deus querido, em nome de Jesus. Santo Deus. Pode colocar uma música, Silvia, aí? Deus amado. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Nós colocamos agora diante do Senhor, Pai, esse pão que representa o teu corpo, que foi moído lá na cruz por nós. Também colocamos esse cálice de suco de uva que representa o teu sangue que foi derramado lá naquela cruz por cada um de nós. Senhor Jesus, querido. Colocamos também, Deus, essa uva que representa o coração dos irmãos, ó Deus, que tem um desejo de caminhar com o Senhor. Pai amado, nós estamos aqui, Deus, procurando a felicidade. E nessa manhã o Senhor nos ensinou alguns caminhos que o Senhor já percorreu. O Senhor percorreu um coração humilde, o Senhor que tem um coração manso, o Senhor que é um pacificador, o Senhor que olha para essa humanidade e vê a necessidade que todos eles têm. E olha que são como ovelhas perdidas que precisam. O Senhor que é misericordioso, o Senhor que é bondoso, o Senhor que é humilde, o Senhor que é pacificador, Jesus. O Senhor que é feliz nessa manhã. O Senhor pediu para que nós colocássemos sobre nós o seu jugo, para que nós possamos aprender o caminho da felicidade. Obrigado, Jesus. Nós queremos reafirmar a aliança que nós temos com o Senhor nessa manhã. Que nós vamos continuar andando com o Senhor, aprendendo do Senhor, como o Senhor disse. O Senhor disse, aprendei de mim. O Senhor está pedindo para que nós nessa manhã aprendamos do Senhor. Deus, que tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nessa manhã, nós possamos aprender, Deus querido, um novo caminho, uma nova vida para nós.